Olá, meus amigos, aqui é o professor Cleison Chalegre, estamos aí mais uma vez para mais uma aula de redação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução do texto, certo? Porque, veja só, a dissertação é um texto com características fixas, então essas características precisam ser obedecidas. E é muitas vezes o que acontece, o aluno não tem a consciência de o que colocar em cada parte do texto, certo? Então, na aula de hoje, você vai aprender como fazer a introdução da redação ficar muito boa, certo? Esse é o nosso objetivo. Então, temos aqui, ó, aula de redação à introdução. A primeira coisa que você tem que entender é que cada parte da redação tem uma função específica, certo? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, veja só, na etimologia da palavra, na origem dela, a palavra introdução vem disso aqui, ó, intro, quer dizer dentro, e dução, levar. Significa o quê? Levar para dentro. Introdução, traduzindo, uma tradução ao pé da letra seria levar para dentro. Então, você se pergunta, levar quem ou levar o que para dentro de quê? Então, é levar o leitor para dentro do texto. A introdução, minha gente, é o primeiro cartão de visitas. Faça essa imaginação aí, imagina aí. O corretor da tua redação no Enem, ele não te conhece, ele não sabe quem é você, se você foi um bom aluno, se não foi. Ele só tem uma redação à frente dele e o poder de te dar uma nota. Então, a introdução bem feita é a primeira boa impressão que você vai causar nesse leitor. Certo? A primeira boa impressão. Então, não é o momento da introdução de dar explicações, de dar conceituações. Tem gente que quer fazer a introdução da redação e fica tentando explicar as coisas. Não é momento para isso. Agora é momento de você abrir uma discussão e chamar o leitor para ler esse texto seu. Certo? Eu desenvolvi um esquemazinho aqui, ó, que fica bem simples de como você construir a sua introdução de maneira que atinja esse objetivo, que é chamar esse leitor para ler seu texto. Certo? São 3 passos. O primeiro passo chama-se contextualizar, como está aqui no slide aqui, ó. O segundo passo é apresentar o tema. E o terceiro passo é sugerir uma abordagem. Certo? São 3 partes, são 3 frases não muito longas, que com essas 3 orações, com esses 3 períodos, perdão, esses 3 períodos você consegue fechar a sua introdução. Está um pouco teórico aqui, né? Vamos ver na prática? Vamos lembrar essas 3 palavras mágicas. Ó. Contextualizar, apresentar o tema e apresentar uma abordagem. Certo? O que é contextualizar? Contextualizar é mostrar que o tema é importante, que o tema está dentro de um contexto maior. Certo? Você vai atualizar para o leitor esse tema. Vamos supor aqui esse parágrafo aqui. Ó. O tema dessa redação aqui era sobre a redução da maioridade penal. Então você pergunta, poxa vida, por que é que estão querendo reduzir a maioridade penal? Porque tem jovens que cometem crimes. Então, em vez de você começar logo pelo tema em si, você começa pelo contexto, os crimes. Olha só, é cada vez maior o número de crimes, muitas vezes hediondos, cometidos por jovens menores de 18 anos. Ponto. Veja, eu comecei falando sobre os crimes, que é o contexto a qual está inserido o tema. Agora vem o tema, ó. Para coibir esse comportamento, existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 16 anos. Percebeu? Eu saí do contexto, que eram os crimes, para o tema, que é o projeto de lei. Agora vem a parte mais importante da introdução, que é apresentar a abordagem, quer dizer, a minha tese. Ó. Os idealizadores dessa proposta esquecem-se de que a melhor forma para combater a prática nociva é atacando as suas causas e não os sintomas mais evidentes. Percebeu? Eu estou sendo a favor ou estou sendo contra a redução? Você percebe aí que eu sou contra. Eu estou dizendo que não adianta atacar os sintomas, tem que atacar as causas. Isso causa no leitor a impressão de que ele vai tentar descobrir no meu texto o porquê eu quero dizer isso. Percebeu? A introdução ela serve para convidar esse leitor. O leitor vai ser convidado a ler o restante da redação. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Ainda partindo mais um tema semelhante, vamos supor o tema da lei seca, que foi um tema que caiu já no Enem alguns anos atrás. Né?
nós temos aqui, ó, muito se comenta sobre os altos índices de acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Observa, eu comecei falando sobre os acidentes. Agora vem o tema. Para maior segurança foi criada a famosa Lei Seca, que proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos automotores. Então, parti lá dos acidentes, agora vem para o tema, que é a questão da Lei Seca, e agora vem a minha tese. Ó. Embora a intenção dessa medida seja eficaz, a sua aplicação ainda apresenta muitas falhas. Percebeu a minha tese? Aqui eu fiz o quê? Um contraste de ideias. E aí nesse caso aqui, ó, é importante você utilizar aquelas famosas orações. As orações subordinadas concessivas. O que é uma concessão aqui? Eu mostro duas realidades contrárias para dar um contraste. Ó. A intenção da lei é boa, ó, embora a intenção dessa medida seja eficaz. Mas a aplicação apresenta falhas. Então esse contraste de ideias que você coloca na sua tese, você pode observar que cria um efeito de curiosidade no leitor. E o leitor vai querer descobrir isso na sua redação. Então, cumpriu a função. Se você seguir esses 3 passos, gente, esse esquema aqui é muito importante. Siga esses 3 passos. Contextualiza. Apresenta o tema. Faça a sugestão de uma abordagem. Você treinar isso, você vai conseguir fazer suas redações muito bem. A introdução, muito bem. Você pode usar também exemplos de filmes, de livros e obras. Por exemplo, eu citei aqui nesse exemplo aqui. Vamos supor que o tema da redação fosse o bullying, né? Então temos aqui, ó, no seriado Chaves, exibido no Brasil em TV aberta há mais de 30 anos, o personagem Seu Barriga é alvo de várias piadas por estar acima do peso. Percebeu? Eu peguei aqui o exemplo do seriado Chaves. Agora olha só, olha esse conectivo aqui, ó. Fora das telas, milhares de pessoas são vítimas de ações semelhantes, o que caracteriza o bullying. Veja, eu contextualizei citando um seriado, perdão. O seriado Chaves, que é um seriado popular, que todo mundo conhece, está no ar aí há mais de 30 anos. E eu fiz essa comparação aqui, ó. Fora das telas, quer dizer, poder colocar nesse contexto, nesse sentido, de maneira análoga, de maneira comparativa, né? Milhares de pessoas são vítimas de ações semelhantes, o que caracteriza o bullying. Então eu fiz o contexto e apresentei o tema. Agora vem minha tese, ó. Apesar desse tema ser debatido bastante nos últimos anos, muitas crianças continuam sofrendo agressões, principalmente nas escolas brasileiras. Porque geralmente, quando cai o tema bullying, se associa muito à questão de escolas. Então, essa foi minha tese. Apesar de ser muito debatido, muitas crianças ainda sofrem bastante. Né? Muitos alunos perguntam se pode colocar perguntas na redação. E a resposta é sim. Desde que não seja aquela pergunta que seja muito óbvia. Uma vez eu vi um menino escrevendo na redação, não lembro mais qual era o tema, mas vamos supor que fosse esse do bullying. Ele escreveu lá, colocando que o bullying acontecia em vários contextos, principalmente na escola, na família e tal. Aí colocou, afinal de contas, o que é o bullying? Veja, que é uma pergunta que é muito óbvia. Então as perguntas que você deve colocar na redação, você pode colocar na introdução como uma estratégia para convidar esse leitor a ler o texto. Certo? É a famosa pergunta retórica. Eu peguei o mesmo parágrafo, modifiquei apenas a última frase, colocando a pergunta. Ó, no seriado Chaves, exibido no Brasil em TV aberta há mais de 30 anos, o personagem Seu Barriga é alvo de várias piadas por estar acima do peso. Fora das telas, milhares de pessoas são vítimas de ações semelhantes, o que caracteriza o bullying. Olha a pergunta retórica. Até que ponto essa violência pode interferir no desenvolvimento de uma criança ou adolescente? Veja que é uma pergunta que remete a uma reflexão. Então o leitor vai se interessar para ler essa redação, porque a introdução ela cumpre o papel principal dela, que é convidar o leitor para ler o texto. Certo? Então, gente, nós ficamos por aqui. Essa foi mais uma aula de redação, certo? Uma aulinha rápida para você treinar bastante. Treine aquele esqueminha, contexto, tema e tese, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Até a próxima, se Deus quiser.